Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Nessa noite, nós vamos dar sequência à série da Aliança, onde nós estamos tratando questões doutrinárias para então introduzir a questão da concepção da formação do homem, do cerne do homem, que ainda vamos falar mais à frente, e depois falarmos da aliança. Mas até chegar nesse ponto, nós temos percorrido Gênesis capítulo 1, os primeiros versos, onde nós vamos ver ali parte da teologia sistemática que nós vamos abordar eh, parcialmente. E hoje o tema da nossa pregação é o Espírito de Deus, o Espírito Santo da promessa. E nós vamos tratar a respeito de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos de Gênesis 1, que diz assim: essa é a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós então temos caminhado nesses versículos paulatinamente, bem devagar, e explicando aqui o contexto de como nós estamos lendo Gênesis capítulo 1, que é um texto literal a respeito da criação de Deus dos céus e da terra, e como isso se aplica na criação, na formação do homem. Nós vimos domingo na última série a respeito do homem, qual que é a natureza do homem, usando a tipologia da terra, né, que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas no versículo 2 nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, Deus não para simplesmente da condição ali, da catástrofe, da condição de trevas do homem, mas ele opera com o seu Santo Espírito, preparando para uma transformação. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar a respeito do Espírito de Deus, do Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. Fazendo uma breve revisão, bem breve revisão do que nós já falamos dessa série, nós temos visto que o Gênesis, como já disse, no primeiro versículo, é a criação dos céus e da terra. É um texto literal, onde Deus é o Deus criador, o Deus regente. Ele não somente cria, mas ele intervém na história e em toda a sua criação. E a forma como Deus intervém e rege sobre a história é através da história da redenção, que vai culminar no clímax da vinda de Cristo. E por trás dessa história existe uma estrutura onde Deus vai formar uma aliança com o homem e se revelar progressivamente por meio de alianças, que é o que ainda nós vamos abordar mais à frente nesta série. E dentro das estruturas da aliança, nós vemos que Deus se revela por tipos e antitipos, ou seja, figuras onde reflete questões no momento em que está sendo revelado, mas também projeta em Cristo, no futuro e também na igreja, é o que nós temos visto, como que esses tipos funcionam. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, nos primeiros versos, nos primeiros versos, o paralelo, a tipologia que está atrelado entre luz e trevas, né? A terra estava em trevas e passou a ter luz. E também nós vimos que essa mesma tipologia é a tipologia da nova criação, que Deus está fazendo uma nova criação. Estava um caos e Deus faz uma nova criação. E essa nova criação também reflete que o homem era trevas e passa a ser luz, o homem estava em trevas e era velho homem e passa a ser uma nova criatura. Essa tipologia que nós vamos ver, temos visto no Novo Testamento. E nos 3 primeiros versículos, nós vemos que temos a teologia sistemática ali. No primeiro versículo falando a respeito de Deus, no segundo versículo falando da terra e do Espírito Santo, e do terceiro versículo a respeito da luz. Nós vemos que, fazendo um paralelo desses 4 pontos, nós vemos então Deus, o homem, o Espírito Santo e Cristo. Na última pregação desta série, nós falamos da tipologia referente ao homem, a condição do homem nas trevas. Hoje nós falaremos a respeito do Espírito Santo de Deus. Que prazer é poder pregar e falar do Espírito Santo de Deus que habita em mim.
e habita em todo cristão. E é o que nós vamos falar hoje. O Espírito de Deus, o Santo Espírito da promessa. Então, o texto básico hoje é Gênesis capítulo 1, versos 2, que diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, são duas partes desse versículo. Primeiro, a respeito da terra, da sua condição, que é uma prefigura da condição do interior do homem, e a segunda parte falando a respeito do Espírito de Deus. Se eu fosse fazer um paralelo aqui, eu faria com Efésios capítulo 2, onde fala que nós éramos mortos em delitos e pecados, mas Deus interveio na condição do homem, regenerou o homem e trouxe na condição de estar assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, pela obra do Espírito Santo. Nós vamos falar então a respeito desta pessoa, do Espírito Santo de Deus. E a primeira pergunta que vem é: o que é o Espírito de Deus mencionado no versículo 2 de Gênesis 1? Quem é o Espírito de Deus? A resposta é simples e direta: o Espírito de Deus é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. E nós vamos ver alguns detalhes aqui referente ao Espírito Santo, como que tem se visto, como tem se abordado o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver com mais detalhes à frente. Mas, por enquanto, nós devemos ter em mente que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Alguns poderiam perguntar: mas Sérgio, como que pode ser isso? A Trindade, 3 em 1, 1 em 3. Não, nós cremos que Deus é um em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. E nós não temos, matematicamente, isso não tem como equacionar isso, porque a nossa mente está limitada no espaço e no tempo. Mas se você fosse usar a teoria quântica, por exemplo, onde tem a superposição, onde a matemática funciona entre 0 e 1. Na física quântica, você tem uma superposição, quer dizer, o 0 e 1 coexistem ao mesmo tempo. É um dado científico, não quer dizer que eu estou explicando Deus com física quântica, não é nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte: que se no mundo natural existe essa incoerência, vamos dizer assim, matematicamente, Deus não tem como ser 3 em 1, matematicamente. Se você fosse usar a teoria quântica, você então acharia uma forma ali de explicar isso. Mas o fato é que toda a criação revela a glória de Deus. Se no âmbito natural nós temos essa dimensão, essa forma de ver o mundo, que dirá na questão espiritual, daquilo que excede a condição natural da nossa compreensão, de compreender Deus. Então, a única forma de compreender Deus é através daquilo que Ele fala, que é a verdade, que Ele fala e manifesta a respeito de si mesmo, que a criação não revela a Deus, mostra a sua grandeza, mostra a sua glória, mostra o seu poder, mas somente por meio das Escrituras e através de Jesus Cristo é que podemos conhecer a Deus. E então, se cremos e conhecemos em parte, né, e profetizamos em parte, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, veremos ele e teremos uma plena compreensão da glória de Deus manifestada em Cristo. Então, Jesus Cristo é por meio dele que nós conhecemos Deus, e o Espírito Santo, ele é Deus. Então, nós vamos falar a respeito da deidade do Espírito de Deus. Eu vou falar algumas coisas interessantes, mas por enquanto, lá em Atos, capítulo 5, nós vamos ver mais à frente, o Espírito Santo de Deus é chamado de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas vamos ver também a respeito que, além de ser chamado de Deus, o Espírito Santo ele é onisciente, onipresente e onipotente, que são as mesmas características de Deus, né? Onisciência, que sabe todas as coisas; onipresença, que está em todos os lugares; e onipotência, é o Todo-Poderoso. E ele participa da criação, ele está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, está participando da criação com Deus, ali em Gênesis 1, como também Cristo fala: olha, nada do que foi feito se fez, como fala em João capítulo 1. Jesus também estava no princípio com Deus criando. E, além disso,
também o Espírito Santo participa da regeneração do homem, que é exatamente o paralelo que eu estou fazendo aqui do Gênesis. A mesma nova criação que Deus faz no Gênesis capítulo 1 é a mesma nova regeneração, a nova criação que Deus faz por meio do Espírito Santo no homem, que nós vamos ver em Tito 3:5. Vamos então às menções aqui com relação quando o Espírito Santo é chamado de Deus. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira mente a Pedro, olha só o que Pedro disse a Ananias. Versículo 5, Atos 5:3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, nesse versículo, nós vemos que o Espírito Santo de Deus é mencionado como Deus. A onisciência do Espírito Santo, nós vemos lá em 1 Coríntios 2:10, que fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque ele é um com Deus, ele conhece todas as coisas. A onisciência do Espírito Santo de Deus. Também vemos a onipotência do Espírito Santo. Lá em Lucas 1:35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É por meio do Espírito Santo que Jesus vem a nascer. Aqui é a fala do anjo com Maria. Então é por meio do Espírito Santo que Jesus se torna carne, flecha, o poder do Espírito Santo de Deus. Ele é onipotente. Na regeneração do homem, nós vemos lá em Tito 3:5, que fala: não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é a obra que o Espírito Santo faz. Em Tito 3:6, ele continua dizendo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós vimos que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E as pessoas hoje têm um medo enorme do Espírito Santo, uma parte, e outros fazem do Espírito Santo um objeto. Mas o Espírito Santo não é uma mera influência, ou uma força impessoal, como se fosse um talismã. Existem igrejas que fazem invocação do Espírito Santo de Deus como fogo, como uma força, como poder, é uma figura que não caracteriza a pessoa de quem o Espírito Santo é. Mas sim, o Espírito Santo é Deus. E nós vemos a personalidade e a deidade, do Espírito Santo, nós vamos ver aqui mais à frente. O que eu queria ressaltar a respeito do Espírito Santo é que um tesouro enorme que nós temos de crerem em Jesus Cristo é o que vai falar lá em Atos, que nós nos arrependemos, nos batizamos, e quando nós fazemos isso, pela regeneração do Espírito Santo de Deus em nós, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E esse é o grande diferencial do cristão. Ele não é sozinho, ele não é simplesmente uma pessoa que muda de comportamento, ou passa aí na igreja, ou deixa de fazer coisas más. Não. Além disso, ele tem a vida de Deus no seu coração, na sua mente. Tudo se faz novo pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E é isso que é o diferencial da glória de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus habitando em nós, falando conosco, nos conduzindo, comunicando, ao que nós vamos ver mais à frente. E o fato é que o Espírito Santo ele vai ser a mola propulsora do Evangelho lá em Atos, quando Jesus ascende aos céus. Ele então cumpre a promessa de Joel, capítulo 2, que é o que nós lemos na introdução do culto hoje. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Então o Senhor é glorificado
e o evangelho é propagado com poder pelo Espírito Santo de Deus, na força, na sabedoria, na graça do Espírito Santo de Deus. E durante a história da igreja, muitos movimentos foram conduzidos e trabalhados pelo Espírito Santo de Deus de uma forma extraordinária. Então, esses movimentos foram iniciados, muitos deles, pelo Espírito Santo, mas ao decorrer do tempo foram distorcidos, porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus age na igreja, o maligno, o diabo também vem semeando para tentar trazer confusão e mistura no meio da igreja, e é onde que nós vemos que existem muitas coisas que são estranhas, feias, horríveis, que são denominadas como os espirituais e do Espírito Santo de Deus, como não é, quando não é. Então, um lado das igrejas pentecostais que abordam o Espírito Santo de Deus tem práticas que não condizem com o que é o Espírito Santo de Deus. Cair na unção, Benihim, essa turma toda, de profecia, de visões, coisas realmente que poderiam ser até verdade pelo Espírito Santo de Deus, mas o homem distorce pela sua carne e por espíritos demoníacos que assemelham o seu Espírito Santo de Deus em profecia, em visões, enganam as pessoas e distorce o que é genuíno, porque toda a ação do Espírito Santo de Deus está baseada numa coisa: em trazer primeiramente o arrependimento para o homem, transformação no homem e a glorificação de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Então, experiências que os homens têm, que não leva ao arrependimento, à contrição, à transformação, ao quebrantamento, não é uma experiência de Deus. Uma experiência com o Espírito Santo de Deus que não leva o homem a glorificar a Deus, também não é. E uma experiência que não condiz com as Escrituras, com a palavra, também não é. E o fato é que o maligno entra nas igrejas com visões e profecias, e as pessoas se iludem e distorcem e descaracterizam pela negligência de se observar as palavras, de se focar muito nas experiências. Eu vou falar disso mais à frente, um pouquinho das experiências pessoais, e as pessoas colocam as suas experiências pessoais acima das escrituras. E por outro lado, a igreja, o outro lado da igreja, os reformados e outros mais conservadores olham para isso e falam assim: não, isso a gente não quer. E de uma forma coerente. Mas por outro lado, a igreja mais conservadora e reformada, por ver essas distorções, tomam uma medida também extremista e acabam entristecendo o Espírito Santo de Deus por não dar a devida posição que o Espírito Santo de Deus tem que ter na igreja, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, entender que o Espírito Santo de Deus é que move a sua igreja, faz coisas que a gente não tem controle muitas vezes, na salvação de pessoas que a gente não espera se converter. E a gente vê isso nos avivamentos, quando houve avivamentos na história da igreja, que coisas extraordinárias aconteciam e os pastores tentavam conter o movimento, mas não conseguia, porque o Espírito Santo salva e opera e quebra muitos tabus. E isso é uma incógnita, porque, de uma certa forma, os reformados e os conservadores, eles querem ter o controle das coisas. E quando sai alguma coisa fora do controle, eles ficam aterrorizados e acham que não é de Deus, mas o fato é que todo homem que anda com Deus tem discernimento de Deus, ele vai discernir se é ou se não é, se o que está se acontecendo, o que acontece, vem do Espírito ou não, porque o Espírito Santo de Deus testifica, ele traz paz, ele comunica, é bíblico o que o Espírito Santo de Deus faz. Então, esse é o outro lado, esse é o outro extremo da igreja reformada e conservadores, que acabam sendo praticamente gélidos, frios, porque acabam vivendo muito mais a doutrina, muito mais a questão litúrgica, e o Espírito Santo de Deus fica totalmente aquém do que poderia agir, porque ele é o que dá a dinâmica, ele é o Espírito Santo que dá a dinâmica da igreja em missões, em trabalhos dentro da igreja. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé são chamados, é o Espírito Santo que fala. A igreja, olha, me separa Paulo e Barnabé. É o Espírito Santo que dá os dons. Ou seja,
A mecânica de como a igreja deve andar é pelo mover do Espírito Santo de Deus. Isso não vem de uma forma mística, mas isso vem com o estudo da palavra e oração, comunhão com Deus. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam céticas ao Espírito Santo de Deus, e sem o Espírito Santo de Deus, você não tem iluminação das Escrituras, você não tem sensibilidade das Escrituras, você não tem discernimento das Escrituras, e por isso o Espírito Santo fica aquém. É nesse quesito, então, que os reformados e conservadores entristecem o Espírito Santo de Deus, e já não há mais espaço. E é por isso que você chega nas igrejas reformadas e conservadoras e você fala, meu Deus, que coisa terrível na pregação e também no culto e nos irmãos, que você vê que não existem o amor do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nos leva a amar. Muito bem, nós falamos então até aqui que o Espírito Santo é Deus, nós falamos da sua onisciência, onipotência, que ele é Deus, da forma como ele age de uma forma regeneradora no homem. Nós vamos ver aqui então a personalidade do Espírito Santo de Deus. E aqui eu vou fazer alguns outros comentários a respeito disso, para dar maior entendimento do que eu quero dizer. Na personalidade do Espírito Santo de Deus, nós vamos dizer que, como uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele pode ser entristecido, e ele fala, ensina e guia o povo de Deus. Vamos ver, então, cada um desses 4 pontos a respeito do intelecto do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 2,10, nós já lemos esse versículo, mas vou ler de novo. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui, essa revelação que o Espírito Santo dá é das Escrituras, a respeito de Cristo. Então, ele é uma pessoa, ele conhece as coisas, ele tem intelecto, não é? Continuando o versículo, 2 Coríntios 2:11, fala assim, pelo qual dos homens, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele há? Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, você não conhece a Deus se não for pela Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele tem intelecto. O Espírito Santo também tem vontade. 1 Coríntios 2:11 fala assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. Essa passagem está falando a respeito dos dons. É o Espírito Santo de Deus que dá os dons à igreja. É o que capacita na pregação, é o que capacita ao serviço, é o que capacita ao consolo, é que dá dinâmica. É o óleo de Deus sobre a vida do homem cristão que dá dinâmica de uma família. Hoje as igrejas não é uma família. São conhecidos que se reúnem, cantam, mas não há um laço de amor. Não existe. É um clube. Não existe vínculo. E somente o Espírito Santo de Deus é que traz esse vínculo no coração das pessoas. É o Espírito Santo de Deus que dá a dinâmica do amor, do perdão. É o Espírito Santo de Deus que move os corações. E ele capacita as pessoas. Em Efésios 4 vai falar que os líderes e os mestres é para capacitar os membros a crescerem e a serem produtivos e a trabalharem para o Senhor. Ou seja, a dinâmica da igreja não está centrada no pastor, mas da igreja como um todo. Cada um tem um dom, cada um trabalha no poder e na capacidade dos talentos que o Espírito Santo concede a cada um. E esse é a igreja primitiva e assim deveria ser as igrejas. Mas as igrejas estão tatizadas, é parte de um estado de um governo religioso em que existe uma hierarquia muito bem definida e essa dinâmica é impossível de acontecer, porque além dele não poder agir, o Espírito Santo de Deus, porque existe uma estrutura. O Espírito Santo de Deus não pode agir porque a estrutura restringe o trabalho a algumas pessoas e aí é onde nós vemos que a dinâmica, como o Espírito Santo poderia trabalhar na igreja, está totalmente restrito ao que nós vemos hoje como denominação.
O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecida. Lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Veja só, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Se nós formos ler aqui o contexto de Efésios 4, quando fala isso, é com relação ao pecado. Aquele que roube, não roube mais. Aquele que minta, não minta mais. Então, o pecado do homem faz com que entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então, quando a igreja ignora a ação do Espírito Santo de Deus, extingue a ação do Espírito Santo de Deus no perdão, no amor, em cumprir a palavra, na vida de oração, que a igreja não ora, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós vemos também que o Espírito Santo de Deus fala, ensina e guia. Olha só o que fala lá em João 14:26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui nós vemos claramente que o Espírito Santo fala com o cristão. É onde que a dinâmica da igreja é pautada na comunhão com o Espírito Santo, de ouvir a sua voz e como é que o Espírito Santo de Deus fala com o cristão. E aí é onde eu vou fazer o paralelo aqui. Há muitas pessoas que falam, Deus fala comigo, e têm experiências pessoais, e muitas pessoas colocam as suas experiências pessoais acima das Escrituras, e pior, começam a traduzir as Escrituras baseado nas suas experiências. Então, contradiz a Bíblia em função das suas experiências. Ah, mas na minha experiência foi feito assim, contradizendo as Escrituras. Então, essa experiência não é verídica, não é real do Espírito Santo de Deus. E eu vou fazer outro parênteses aqui. As experiências não quer dizer que as experiências são falsas. As experiências podem ser verdadeiras no sentido natural do coração do homem, ou com espíritos demoníacos que se transvestem de espírito de luz, e as pessoas têm convicção da experiência. A experiência é real. Mas se a experiência não condiz com as escrituras, aquilo que diz respeito a trazer o homem ao quebrantamento, trazer ao homem arrependimento, trazer ao homem a glorificar a Deus, trazer ao homem a ter uma compreensão maior das escrituras para ser transformado no seu homem interior, essa experiência é falsa. E é onde que as pessoas têm uma certa experiência e traduz toda a Bíblia em função da sua experiência. E isso nós vamos ver muito com a questão, eu vi muito isso na questão de batalha espiritual. As pessoas pegam as experiências que saem do corpo e vê demônio, vê isso, vê aquilo, começa a traduzir a Bíblia, coisas que a Bíblia não fala. E as pessoas começam a traduzir e falar de guerra espiritual baseado nas experiências, baseado em livros que não tem nada a ver com as escrituras. E, e isso é uma forma como o evangelho é distorcido. O evangelho é distorcido. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não fale. O Espírito Santo fala, ele foi enviado para falar conosco, para ministrar no nosso espírito. E ele vai nos falar a respeito do quê? Da palavra. O Espírito Santo vai falar, vai nos abrir os olhos, como fala o salmista, Senhor, abre-nos os olhos para que a gente possa ver as maravilhas da sua lei. O Espírito Santo de Deus nos dá a compreensão das Escrituras, da palavra. E à medida que o Espírito Santo fala com você, sua mente é transformada, suas emoções são transformadas, sua vontade é transformada para ser de acordo com a vontade de Deus. E é nisso que nós crescemos a imagem de Cristo Jesus. Então, nessa dinâmica, onde o Espírito Santo de Deus fala conosco, é onde que as coisas na igreja deveriam ser diferentes, por causa da dinâmica da ação do Espírito Santo pela palavra no coração dos cristãos. E isso vem da comunhão do cristão pela palavra e pela oração. E esse é o tesouro que nós temos, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não há um cristão que não busque ao Senhor, que buscando ao Senhor, o Espírito Santo não fale com ele. E o que o Espírito Santo vai falar com ele? João 16:8 vai falar assim, olha, e o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que o Espírito Santo vai começar a falar conosco é a respeito do nosso pecado, a respeito do nosso passado, não para nos acusar,
mas para nos transformar, para nos levar ao arrependimento e ter uma mente renovada. É assim que o Espírito Santo fala conosco. Ah, mas às vezes eu preciso de uma direção, se eu vou para o trabalho, se eu vou casar, se eu vou mudar de cidade. Como é que o Espírito Santo vai falar comigo? Olha, o Espírito Santo ministra no nosso coração, trazendo paz. Ele testifica. Ele traz paz no nosso coração quando as coisas são dele e fecha o seu coração em questões que não é dele. E é nisso que você vai crescendo, à medida que você vai conhecendo a palavra. Você vai conhecendo as estruturas, como Deus age. Tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai tendo o quê? Intimidade com Ele. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai falando com você, vai trazendo, dando experiências para você. E você, então, tem esse privilégio de ter essa comunhão com o Senhor. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É poder ouvir o Senhor falar por meio do Espírito Santo de Deus. Não sei se eu coloquei mais à frente, eu acho que eu coloquei, mas o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, não é porque você levantou a mão e falou que aceitou Jesus, não é porque você é pastor, porque você vai da igreja, não. Você tem a convicção, porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. O fundamento da nossa fé não está pautado em nós, nas nossas atitudes, mas da ação de Deus em nós, na nossa vida, por meio do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Em João 16,13 vai falar: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que está relacionado, que o que o Espírito Santo vai falar? Primeiro, o Espírito Santo é da verdade. E hoje o mundo é relativo. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. Respeite a minha verdade e eu respeito a sua. Isso não é bíblico. Existe uma verdade que aplica-se a todos. Uns estão errados e outros estão certos. Uns estão com o Espírito da verdade e conhecem a Deus, e outros estão errados porque estão contra a verdade. Não existe meia verdade. Não existe verdades de cada um. Não. Existe uma verdade, a verdade de Deus. E ele vai falar a respeito dessa verdade, da palavra de Deus, que vai nos anunciar, vai nos trazer compreensão, abrir os tesouros em Cristo Jesus por meio da sua palavra. Muito bem. Vimos então que o Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus e ele é Deus. Nós vimos então aqui que ele é uma pessoa e, e que ele tem personalidade, tem intelecto, tem vontade, dá dinâmica da igreja, fala com o seu povo. E o Espírito Santo de Deus é o óleo que fala assim: olha, não falte o óleo sobre a sua cabeça. O cristão não pode perder a comunhão com o Senhor. Porque se você pecar, você vai perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus, você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de ler a Bíblia, você vai se fechando, você vai se escondendo no seu pecado. E mesmo sendo cristão, você pode ficar lá naquela vida periclitante, horrorosa, porque você se esconde e você não se arrepende, e o Senhor haverá de trazer correção sobre os seus filhos. Ok? Muito bem. Voltando a Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos visto, então, aqui nesse versículo, que na primeira metade nós falamos da condição do homem em trevas, e a segunda parte fala a respeito do Espírito Santo de Deus, que ele é Deus e ele tem personalidade. Então, quando nós usamos a tipologia para falar que a terra está associada ao homem em trevas, vazio e em pecado, Deus não deixa o homem nessa condição. O que Deus faz na transformação literal aqui da terra? O Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Da mesma forma, o Espírito de Deus paira sobre o coração, sobre a vida do homem para transformá-lo. O homem não é transformado de treva em luz de uma forma mágica. Existe uma preparação e que na conversão do homem, o homem é regenerado pela ação do Espírito Santo no seu coração antes dele ser convertido. É uma regeneração da sua mente, das suas emoções, da sua vontade, para ouvir a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, para ter os seus olhos desvendados e então confessar a Cristo, ser regenerado e ser transformados em luz. Essa é a ação poderosa que o Espírito de Deus faz no homem. Glória a Deus por isso.
Por quê? Porque o evangelho não está baseado em persuasão de argumentos. Eu não prego o evangelho tentando persuadir e convencer as pessoas. Eu prego o evangelho trazendo a pregação da palavra de Deus para que o Espírito Santo de Deus traga transformação, traga realmente mudança de vida e leve as pessoas ao arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que converte as pessoas. Não é a estrutura de argumentação e de lógica e de conhecimento que eu vou transformar as pessoas. Existem pregações que podem até persuadir as pessoas, convencer as pessoas, mas não transforma a essência de quem elas é. É por isso que existem igrejas que estão cheias, lotadas, mas quando passa o redemoinho, como foi o caso do Covid, que as pessoas já esqueceram, cadê os crentes? Cadê a certeza da salvação? As pessoas com medo da morte. Então é quando vem as tribulações que a gente vê quem é crente e quem não é crente. Então nós temos a liberdade de pregar o evangelho, a Bíblia como ela é, porque quem transforma, quem regenera é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Eu, como pregador e como pastor, minha obrigação é ser fiel às Escrituras e pregar da forma mais clara possível. Mas a ação de salvação, de transformação, vem do Espírito Santo de Deus. E quando é o Espírito Santo de Deus, meu amigo, não tem quem muda essa pessoa mais. Quando o Espírito Santo de Deus realmente converte uma pessoa, você não precisa ficar adulando. Vamos, fulano, para a igreja. Vamos. Não precisa, porque a pessoa foi regenerada, transformada pelo Espírito Santo de Deus. E é essa tipologia que está aqui por trás. Então, o homem que está em trevas, vazio, perdido, que é uma situação de condenação e de morte, quando o Espírito Santo de Deus age, seja essa pessoa como for, você pode pensar na pior pessoa e falar, nossa, essa pessoa não tem jeito. Quando o Espírito Santo de Deus age, essa pessoa é regenerada, essa pessoa é transformada. É por isso que a gente ora por salvação, pastor. Senhor, entra com misericórdia. E o Senhor tem sim os seus escolhidos e vai salvar muitos ainda daqueles que ele já elegeu. Vamos então ver o sentido do que significa pairar, né? O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Qual que é o sentido ali? Nós vemos então que na criação, em Gênesis 1, o Espírito Santo trabalha com Cristo e com Deus na preparação da transformação da terra de trevas em luz. E é a mesma forma que o Espírito Santo vai também trabalhar na transformação do homem que estava em trevas para ser regenerado em luz. Então, qual é a aplicação dentro agora da tipologia na vida do homem, na vida do cristão? A obra do Espírito Santo tem essas partes aqui, essas 7 partes, 6 partes que eu dividi aqui, que é a regeneração, o chamado eficaz, a habitação e santificação, união com Cristo, testemunho e segurança da salvação. Vamos ver então cada um desses pontos que é a obra do Espírito Santo na transformação do homem. Começa com a regeneração. A regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, mudando o coração do homem, que é o que vai lá falar em João 3, quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. O Nicodemos era um fariseu, era um líder religioso. Quem diria que ele precisava de ser transformado? Sim, ele precisava. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Se o homem não for nascido de novo, ele é carne, ele está nas trevas. E essa transformação só o Espírito Santo faz, que é a regeneração, a preparação do coração do homem para ver a luz, para ver a verdade de Deus. Porque os seus olhos estão vendados para a verdade de Deus. É por isso que quando você prega Jesus, as pessoas não acreditam, rejeitam, porque os seus olhos estão vendados. Mas é o Espírito Santo de Deus que abre os seus olhos por meio da pregação do Evangelho. É ele que aplica a redenção conquistada por Cristo. E essa é uma obra monergística, ou seja, exclusivamente da ação de Deus. Muito bem, vamos lá. Eu quero explicar isso e deixar bem claro. A transformação do homem na regeneração do seu homem interior é uma obra unicamente de Deus. É Deus que transforma o homem. Aí você fala assim, mas Sérgio, então por que as pessoas têm que aceitar Jesus? Quando nós fazemos o apelo depois da pregação, a pessoa só vai conseguir responder genuinamente ao apelo de arrependimento se for primeiramente trabalhado pelo Espírito Santo de Deus.
é o Espírito Santo de Deus que regenera, então o homem consegue dizer, sim, eu quero. Então o homem não vem a Jesus contra a vontade, ele vem querendo, mas esse querer é gerado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que é uma obra totalmente de Deus no homem. O homem quer, porque primeiramente o Espírito Santo foi e regenerou o seu coração. Então o homem vem por vontade própria, mas essa vontade própria foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não agir, e um pregador chegar e persuadir essa pessoa falar, eu quero aceitar Jesus. Aceita Jesus verbalmente, mas não tem a vida transformada. Não houve o Espírito Santo de Deus, não tem santidade, não tem compromisso. É uma vida de pecado. Continua pecado vindo da igreja, agindo na frente. Mas quando o Espírito Santo entra, é genuíno. Quando o Senhor entra na casa, na vida de uma pessoa, existe a transformação de trevas em luz. É nítido, é evidente. Tá bem? Isso é regeneração. Na parte da regeneração, então, o Espírito Santo começa regenerando o homem interior, trazendo o entendimento, e então vem o chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? É quando o Espírito Santo de Deus chama os eleitos de maneira irresistível. Ou seja, se você é eleito, o Espírito Santo vai trabalhar em você, e o Espírito Santo vai te chamar, e o homem vai dizer, sim, Senhor, eu quero. Aleluia. Aleluia. E ele convence o homem do pecado e leva o homem ao arrependimento. Então o homem passa a entender, passa a ver e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E passa a responder ao chamado eficaz do Senhor. Não tem como o homem resistir. Todo eleito passa pelo chamado eficaz e ele vem querendo, porque o Senhor, a graça é irresistível. Esse é o chamado eficaz. Em Romanos 8:30 fala assim, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quer dizer, o trabalho da redenção do Senhor aos seus eleitos. Com relação a, uma vez que o homem é regenerado, transformado interiormente, ele recebe o chamado eficaz, ele se converte, o Espírito passa a habitar nele. Glória a Deus por isso. Que tesouro! A terceira pessoa da Trindade habitando em nós. Em nós. Habita em nós. Está em nós. Fala comigo na minha mente, transforma a minha mente, minha vontade, minhas emoções. Que glória! O Espírito Santo em nós. E a partir do momento que o Espírito transforma, habita em nós, ele começa a operar o quê? Uma mudança de mente, uma santidade da mente, uma santidade nas emoções, na vontade, nos conformando, nos transformando à imagem de ser filhos, filhos de Deus, igualmente à imagem de Cristo Jesus, à imagem de Cristo. E a partir daí nós passamos a ter os frutos do Espírito de Deus, o amor, a paz, a alegria, domínio próprio. É isso que caracteriza o cristão, essa vida com o Espírito Santo de Deus. Na habitação do Espírito, na transformação de valores e de mente e da frutificação. Fomos chamados para frutificar. Glória a Deus. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que faz isso. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Aí, nesse trabalho aqui, nós cooperamos com o Espírito Santo de Deus. Nesse trabalho, nós cooperamos. Nós participamos. Não é agora automático que o Espírito Santo vai trabalhar em nós. Nós obedecemos a palavra, ouvimos o Espírito Santo de Deus, e então nós cooperamos com o Senhor na santificação, nos frutos do Espírito, no crescimento. Então, é aí que nós temos participação no trabalho com Deus. Em Romanos 8:9 diz assim, vós, porém, não estáis nas carnes, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, você pode vir na igreja, você pode cultuar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é crente, ponto final. Agora, se você tem a Espírito Santo de Deus, você vai ser transformado, você vai ser trabalhado, porque o Senhor vai trabalhar em você e em mim por meio do Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios 3:18, fala assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o cristão vai crescendo no conhecimento de Deus, vai crescendo na graça,
o cristão vai sendo transformado. Cristão que você olha para trás é o mesmo cristão de 10 anos atrás, de 20 anos atrás? Está errado, tem alguma coisa errada. Nós somos chamados para crescer e frutificar no conhecimento de Deus. A pessoa vai transformando, vai sendo transformada por Deus. Outro ponto que a da ação do Espírito Santo de Deus, que é lindo demais, é a união com Cristo. Nós somos batizados no mesmo batismo de Cristo Jesus, que vai falar lá em Romanos 6. E nós somos unidos a Cristo. Nós somos um com Ele. Nós antes éramos das trevas, agora nós estamos unidos a Cristo Jesus. Nós somos um com Ele. Nós estamos em Cristo Jesus. E isso nos faz, então, entender a maravilhosa graça da glória de Deus e agora estamos no reino de Deus, participarmos com Deus, sermos um com Deus. Temos uma nova natureza. Que profundo. Só esse ponto mereceria uma pregação. Mas eu vou citar aqui 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós, dados de beber de um só Espírito. Testemunho. É a outra ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito testifica ao Espírito do crente que ele é filho de Deus. Que é o que vai falar em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda. A nossa segurança está baseada na palavra e na ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Que coisa linda, que coisa importante. Isso aqui é muito importante. Só isso aqui merecia uma pregação. O testemunho do Espírito no nosso espírito. E por fim, a segurança que o Espírito Santo de Deus dá. Ele é o penhor da herança eterna. Então vai falar lá em Efésios. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele é o penhor, ele é a garantia que você não perde a salvação. Você é dele. Então vai falar 1 Coríntios 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, um selo, uma marca que você tem no seu espírito, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode titubear, ir para lá, para cá, mas o Senhor trabalhará com você, porque foi Cristo que comprou você com o sangue dele na cruz e te selou com o Espírito Santo de Deus. E nós temos segurança, não tem por que temer. Ah, será que eu vou ser salvo? Se eu pecar, se eu cair? O cristão verdadeiro, conhecendo esta verdade, persevera, porque o Senhor nos tem selado, nos transformado. Aplicação, para terminar. Meus queridos e minhas queridas, a maravilhosa glória de Cristo Jesus revelado depois da sua redenção aos céus é o Espírito Santo de Deus, que nós devemos louvar e glorificar o Espírito Santo de Deus, pedir que ele fale conosco, que ele continue trabalhando a contrição, que ele continue falando conosco para nos fazer crescer. E essa é uma dinâmica de uma vida de comunhão, como lemos lá em 1 João, de uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E esse é o tesouro que nós temos. O cristão precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E se uma pessoa não tem convicção da salvação, não tem a testificação do Espírito Santo de Deus, não tem crescido, não tem frutificado, ela tem que parar e pensar, será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Torna lá aos pés de Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida, fala comigo, fala do meu pecado. Eu garanto para você que o Senhor não rejeita uma vara, uma cana quebrada e um pavio que fumega. Ao buscarmos o Senhor, ele falará conosco por meio do seu Santo Espírito e seremos transformados para a sua glória. Amém? Vamos orar?
Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar, Deus está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus, no meu coração, meu coração. Jesus, meu coração.